Vamos dar início à unidade 2 da disciplina de Gestão Ambiental para o curso técnico em Química. Nessa unidade, é onde nós vamos falar sobre gerenciamento ambiental e desenvolvimento sustentável, o objetivo é descrever o processo do gerenciamento ambiental desde o estabelecimento de sua política e o planejamento até o processo operacional, enfatizando especificidades relacionadas ao uso de produtos químicos e discutir a noção de desenvolvimento sustentável, relacionando-a a noções de crescimento econômico, preservação ambiental, sociedade e consumo. Então, a primeira coisa, o que vem a ser gestão ambiental e qual a importância da gestão ambiental, né? Ao longo das décadas, as organizações elas foram se preocupando cada vez mais com a questão ambiental. E a partir da década de 80 e 90, as preocupações ambientais das organizações, elas deixaram de ser locais, né, focalizadas num problema específico para abranger questões como, por exemplo, o aquecimento global, a poluição do solo, a poluição atmosférica, né, a questão da biodiversidade, que são preocupações ambientais globais. Então, as empresas começaram a se preocupar com essas questões mais globais, né, o que mudou bastante a característica das empresas a partir de então. Foi quando elas começaram a se preocupar com prevenção da poluição, implantar um sistema de gestão ambiental que a protegesse, né, porque à medida que acontecem os acidentes ambientais, as empresas são multadas e elas têm prejuízo por isso. Elas começaram a pensar na gestão ambiental como uma forma de se proteger, se resguardar, mas também de alcançar um mercado específico, né? Então, a gestão ambiental é um conjunto de ferramentas que as organizações se utilizam para promover um gerenciamento, né, dos aspectos ambientais envolvidos na sua atividade econômica. Nós temos hoje a série ISO 14000, que ela é da década de 90, né? São várias normas. A série ISO 14000 são várias normas, né, que levam a padrões que as organizações empresariais vão seguir, né? No caso da gestão ambiental, a norma que rege como deve ser um sistema de gestão ambiental é a norma 14001, né? Que ela é de 96, que ela aborda a questão do sistema de gestão ambiental, onde se especifica, né, e se orienta o uso dessa norma. Para que serve essa norma 14001? A norma 14001 ela vai padronizar o comportamento de gestão ambiental das empresas para que elas tenham mais facilidade em estabelecer relações comerciais. Muitas empresas multinacionais, a grande maioria delas, das grandes empresas, ela busca obedecer a norma ISO 14001, principalmente em busca de uma certificação ambiental. É como se fosse um passe verde para novas relações comerciais. Tem empresas que só se relacionam comercialmente com outras se a outra tiver a certificação ambiental, né? Então, é importante para a empresa ter a certificação baseada na norma ISO 14001, porque isso vai abrir novas portas para a empresa, vai atender um público mais exigente e ela vai ter um diferencial nesse mercado tão competitivo que é o de hoje, né? Aí no slide eu coloquei outros exemplos de normas, né? Eu vou citar aí, por exemplo, a 14.015, né, que fala de avaliação ambiental de locais e organizações. Tem várias normas. A que se refere especificamente ao sistema de gestão ambiental, né, e a que é mais relacionada com a nossa disciplina nesse momento, é a norma 14.001, que se refere ao sistema de gestão ambiental, de como ele deve ser desenvolvido, implantado e executado. Nós vamos falar brevemente aqui das etapas e implantação de um sistema de gestão ambiental numa empresa. O primeiro passo é o estabelecimento de princípios e compromissos ambientais. Nessa etapa, devem expressar a disposição da organização em atuar com responsabilidade ambiental. A política da empresa, o sistema de gestão ambiental, depende diretamente do interesse da gestão da empresa, do presidente, do diretor, da alta hierarquia da empresa, né? São elementos orientadores e limitadores da política e do programa de gestão ambiental da organização. E, como eu já falei, emanam do mais alto escalão da organização. A segunda etapa é a revisão inicial das condições ambientais, ou seja, em que pé anda o comportamento ambiental da empresa, né?
Tem o objetivo de identificar ou caracterizar o seu desempenho ambiental atual, de forma a estabelecer as bases sobre a qual será implantado o sistema de gestão ambiental. Esta operação pode envolver visitas, entrevistas, análise de conformidade legal, etc. E qual é a finalidade dessa etapa? É obedecer, ver se a empresa está obedecendo os requisitos legais, identificar os aspectos ambientais da organização, como eu já expliquei na unidade 1, fazer um exame das práticas e procedimentos ambientais existentes, quer dizer, o que se está fazendo atualmente, né? Porque a empresa tem um sistema de gestão ambiental, é diferente de uma empresa que tem uma salinha onde se tem um departamento ambiental, porque o sistema de gestão ambiental ele é integrado com o próprio sistema de gestão da empresa, né? Então, ele é bastante amplo, ele vai desde a recepção da empresa até o transporte, o descarte. Não é apenas uma preocupação específica da empresa, é um sistema de gestão integrado. E tem a finalidade também da avaliação de acidentes ambientais passados e não conformidades em relação à legislação, regulamentos, políticas e práticas anteriores à revisão. A terceira etapa do desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental é o estabelecimento da política ambiental da organização. É uma das principais etapas nesse processo. Por quê? Porque a política ambiental ela é o documento estratégico da ação organizacional. É esse documento que vai reger toda a execução do sistema de gestão ambiental. Então, a política ambiental deve explicitar o atendimento das seguintes condições: refletir realmente as intenções da direção, ser apropriada à natureza, à escala e impactos ambientais da organização, incluir comprometimento de melhoria contínua, estabelecer meios para a revisão dos objetivos e metas, atender às legislações e normas vigentes no local e ser documentado e comunicado interno e externamente. Quer dizer, é o documento que vai reger o sistema de gestão. E esse documento ele precisa ser informado para os funcionários da empresa e para as outras empresas e para a sociedade, né? Quando eu falo outras empresas, eu falo as outras empresas que têm relações comerciais com a empresa que está implantando o SGA. A quarta etapa é a de organização e pessoal. Nessa etapa, é aconselhável a criação de uma estrutura de controle ambiental no organograma da organização, né? Nele irão participar representantes de todas as funções da organização e um membro da alta direção, que irá presidir o comitê. A quinta etapa é a comunicação às partes interessadas. A organização deve manter procedimentos para a comunicação interna entre os vários níveis organizacionais e o recebimento, tratamento da documentação e a resposta a comunicações das partes interessadas externas. É uma espécie de transparência, né? É para dizer para a sociedade, para as outras empresas parceiras, que, olha, nós estamos implantando um SGA e eu quero que você saiba, né? Então, é uma questão de comunicação, de já procurar fazer um diferencial. A sexta etapa é o inventário de leis, normas e regulamentações. Esse inventário, como o próprio nome já diz, ele tem que ter uma listagem de todos os diplomas legais e normas internas classificados segundo suas finalidades. É importante efetuar uma segunda classificação também desse material segundo os fatores ambientais básicos a que se referem, que são ar, água, solo, fauna, flora, energia e homem. A sétima etapa do SGA é a análise de conformidade. A análise de conformidade é onde você vai fazer uma verificação do que está em conformidade ou não dentro da empresa no que se refere à política ambiental que foi estabelecida. Quais são os benefícios dessa análise de conformidade para a organização? Habilita a organização a avaliar sua posição atual em relação à legislação ambiental, né? Ou seja, a empresa vai ver se ela está dentro das suas obrigações legais. Oferece meios efetivos para que a organização trabalhe em direção à conformidade legal e oferece meios efetivos para que a organização possa garantir as condições adequadas de gestão de longo prazo dos impactos ambientais, dentre outros benefícios, né? Mas esses são os principais. Outra coisa que é importante nessa etapa é fazer que uma listagem de cada diversidade ou benefício devem ser focalizados em termos da operação da organização, né?
O que acontece em condições normais de operação, o que acontece em condições anormais de operação, incidentes, acidentes, situações de emergência, atividades passadas, atuais e futuras. Então, essa análise de conformidade, de fato, ela vai envolver o passado, o presente e o futuro. A oitava etapa é a elaboração do Programa de Gestão Ambiental. Ele envolve todas as funções empresariais, né, como eu já falei, é um sistema de gestão integrado, à luz dos princípios e compromissos ambientais com base na política ambiental que foi previamente aprovada. O plano deve ser organizado em duas partes, a organização tal como ela é e a organização pretendida. A nona etapa se refere ao manual, documentação e registros de gestão ambiental. Quer dizer, a gestão ambiental ela deve ser expressa em um documento que deve conter princípios e compromissos ambientais, a política ambiental, o programa de gestão, as normas da função de gestão da qualidade, a legislação, a estrutura orgânica, as atribuições da função de gestão ambiental e os seus responsáveis, padrões de desempenho, equipamentos, sistemas, indicadores, descrição do relatório e descrição de ações corretivas. A 10ª etapa se refere ao controle operacional, que garante a realização dos cenários conforme o plano de ação. É como se fosse uma vigilância, uma fiscalização, onde vai se verificar se as atividades elas estão ocorrendo conforme o que foi estabelecido no planejado. Nós temos também as ações corretivas e preventivas, né? A ação corretiva, como o próprio nome já diz, ela trata dos problemas identificados no presente como tendo ocorrido e persistido, e a ação preventiva trata de problema antecipado no presente, né? Hoje em dia a gente já trabalha, quando digo, as empresas trabalham com a política da incerteza, né? Se alguma coisa corre o risco de acontecer, então já vamos trabalhar para que ela não aconteça. Tem também as auditorias internas, que são processos de verificação internos da empresa, né? Processos periódicos de inspeções e levantamentos detalhados acerca do nível de conformidade atingido pela organização e dos impactos ambientais dela resultantes, ocorrentes e previstos, né? Então, essas auditorias elas vão determinar se as atividades do sistema de gestão estão em conformidade com o programa ambiental que foi aprovado, né? Quer dizer, se as atividades que estão sendo executadas, elas estão em conformidade com a política ambiental que foi aprovada. E, por fim, nós temos as revisões gerenciais, né, que são as entradas para análise pela administração, que devem incluir os resultados das auditorias, comunicação das partes interessadas, o desempenho ambiental, a extensão no qual foram atendidos objetivos e metas, situações de ações corretivas e preventivas, mudança de circunstâncias e recomendações de melhorias. É a etapa final de um SGA, mas quando eu digo etapa final, não é que ela acaba ali, é um ciclo, né? Com relação aos produtos químicos, é importante saber de alguns manuais que trazem informações sobre esses produtos, no caso de empresas que trabalham com produtos químicos, né? Nós temos aí o MDS, né, que é um dos manuais, e nós temos o FIS-PQ, que são fichas de informação de segurança de produtos químicos. Essas fichas geralmente apresentam as seguintes informações: identificação do produto, composição, identificação de risco, medidas de primeiros socorros caso aconteça algum acidente, medidas de combate a incêndio e tratamento de derramamento, manuseio e armazenamento, e propriedades físico-químicas. Então, a empresa ela tem que estar preparada para lidar com esse tipo de substância. Nós temos também aí a norma técnica 14.725, que trata do formato e obrigatoriedade de informações sobre produtos químicos. É importante atentar para a classificação de resíduos, né, de acordo com a norma da ABNT 10.004, onde classifica os resíduos em resíduos perigosos, não inertes, que são os biodegradáveis, e os inertes, que são um tipo de entulho. Para encerrar a discussão nessa unidade 2, né, nós podemos falar aí de sustentabilidade ambiental, que a gente já começou falando um pouquinho na unidade 1, né, da dificuldade em se estabelecer, se efetivar o que seria a sustentabilidade ambiental. Então, para entrar já na questão da ideia
prática da sustentabilidade, nós podemos abordar o evento que eu comentei na unidade 1, que foi a Rio 92, né? Que traçou diretrizes para as políticas ambientais no Brasil e no mundo todo, né? Já que foi um evento mundial. Então, foi um evento que trouxe documentações importantes que foram nortear as políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. Que documentos foram esses? A Agenda 21, o Convênio da Diversidade Biológica, o Convênio sobre as Mudanças Climáticas, os Princípios para a Gestão Sustentável das Florestas e a Declaração do Rio de Janeiro para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esses foram os principais documentos norteadores desenvolvidos, elaborados durante a Rio 92, né? E que até hoje são documentos importantes para a elaboração de novas políticas públicas. Quais são os principais objetivos das políticas ambientais e desenvolvimentistas? Alterar a qualidade de desenvolvimento, atender às necessidades essenciais de emprego, alimentação, energia, água e saneamento, manter o nível populacional sustentável, né? Quer dizer, hoje em dia já tem países que limitam o crescimento populacional com programas de limitação da natalidade, conservar e melhorar a base de recursos, reorganizar a tecnologia e administrar os riscos e incluir o meio ambiente no processo decisório. Que é essa a principal questão que a Rio 92 trouxe, é incluir a preocupação ambiental no processo de elaboração de políticas públicas, no processo de gestão pública, né? Esse é o principal ponto dessa questão da sustentabilidade ambiental hoje, ok? E vamos encerrar a unidade 2 por aqui e até a unidade 3.